Olá. Bom, hoje, então, iniciando aqui a nossa transmissão ao vivo, hoje estamos tanto no Instagram quanto no YouTube, então por vezes eu vou olhar um pouco mais para um pouco mais para outro, mas estamos nos dois lugares hoje e o tema de hoje é emagrecer pela mente. Então, um tema bastante requisitado e que muitas pessoas estavam realmente pedindo para fazer esse tema porque afeta realmente muitas pessoas, né? Então, meu nome é Odair, para quem não me conhece, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica. Então, a gente está transmitindo tanto pelo Instagram, quanto também pelo YouTube. Então, você pode assistir onde você preferir. No YouTube é Meditos Brasil. Então, se você quiser também acompanhar. Então, obrigado a todos que já estão chegando aqui no Instagram, também no YouTube. Obrigado a todos que estão, de repente, vendo hoje pela primeira vez. O pessoal já chegando, a dona Lucy, Távola Gourmet, minha esposa, já está aí também. E também as pessoas que já acompanham já há bastante tempo, né, as lives anteriores também. E as pessoas que estão chegando agora para ver a primeira vez. Então, toda terça-feira eu faço então uma live com diferentes temas, sempre buscando esse olhar mais emocional, né? Então, o que nós vamos falar então hoje, né? Vamos pegar alguns dados, tem uma enquete que a gente fez durante a semana no Instagram. Então, basicamente, a gente vai falar sobre os 7 pilares, né, para emagrecer, vai falar sobre o poder do hábito, a trilogia da vida longa, algumas dicas e aí então o encerramento. Se você tiver alguma pergunta, você pode enviar e na medida do possível eu vou respondendo também as suas dúvidas. Então, segundo dados do Ministério da Saúde, quase 20% dos adultos brasileiros estão obesos, estão realmente acima, muito acima do peso. E a metade da população brasileira está acima do peso. Então, 20% está obeso realmente e quase 50% tem algum sobrepeso. Então, realmente é um número bastante grande, né? Então, a obesidade, na verdade, é a segunda causa de morte evitável no mundo. Ela só perde para o cigarro. Então, é a segunda razão principal de morte no mundo e que poderia ser evitado, né? E é claro que durante a pandemia, né, esses números eles aumentaram ainda mais, né? As pessoas estão muito mais ansiosas, né, durante esse período, estão comendo mais, estão se exercitando menos. Então acaba sendo uma receita aí para esse aumento de peso ainda maior. Então, obrigado a todos que ainda continuam chegando, aqui a Tarsila também chegando agora. Então, o pessoal chegando aos poucos para assistir. A gente fez duas enquetes, na verdade, durante a semana, né, no Instagram, e uma das perguntas era se você deseja emagrecer. Então, 64% das pessoas responderam que sim, que elas desejam emagrecer. E a outra pergunta era se você sabe o que é fome emocional. E apenas 9% das pessoas responderam que sabiam o que é fome emocional. E a gente vai responder isso no decorrer aqui da nossa exposição, mas é algo extremamente importante e por vezes as pessoas não têm muito essa ideia, né, do quanto o emocional realmente nos afeta e quanto ele afeta na relação com o nosso corpo, na relação com os alimentos, né? Então, falando sobre os 7 pilares, né, para poder emagrecer pela mente.
Obrigado a todos aqui que ainda estão chegando. Você pode pode também compartilhar, né? Se você tiver, para quem enviar essa live, você pode enviar aqui nesse aviãozinho aqui, pode mandar de repente para pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo, né? De esse emagrecer pela mente. Você pode compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar também desse conteúdo, que vai agregar valor de alguma forma para outras pessoas também. Então vamos lá. O primeiro pilar que eu destaco é criar novos protocolos mentais. Os protocolos mentais, na verdade, eles são aprendidos desde a nossa infância. E é claro que aqui eu vou falar dos protocolos mentais ligados à alimentação ou à relação com o seu corpo, com o nosso corpo. Existem protocolos mentais em todas as áreas, né, da nossa vida, em tudo o que nos constrói enquanto seres humanos, né, de como a nossa mente é, de alguma forma, arquitetada, organizada, forjada, né, no decorrer do tempo. Mas hoje especificamente é para falar sobre os protocolos mentais ligados à alimentação. Então tudo o que a forma como você se relacionou com o alimento, a forma como os seus pais lidavam com o alimento, se era usado como prêmio, por exemplo, por ter feito algo, se tinha essa coisa de ter que limpar o prato, de não deixar nada no prato, ou um tipo específico de alimentação, às vezes mais calórico, por exemplo, ou se os pais não costumavam ter uma alimentação saudável. Então, tudo isso, de alguma forma, o cérebro ele se conecta com essas informações e ele cria protocolos, né? Porque o nosso cérebro, ele prima sempre pela economia de energia. Então, tudo que ele consegue criar um protocolo, criar um hábito, ele acaba preferindo, né? Porque isso fica muito mais fácil para nós, né? Em termos de decisão, né? Na medida em que nós já temos um protocolo. Então, tudo o que você aprendeu, a forma como você vivenciou o alimento na sua infância, isso vai te acompanhar por toda a vida. E é por isso que quando se trabalha, né, por uma mudança, né, de protocolo mental, normalmente se é necessário, por vezes, um processo terapêutico. No meu caso, que eu trabalho com a hipnose, então a gente consegue trabalhar isso nesse nível mais inconsciente, mais profundo, porque é onde realmente os protocolos mentais estão, né? Eles estão nesse nível mais inconsciente, né? Então, normalmente, uma das coisas, dos protocolos é, por exemplo, quando eu emagrecer. Então, as pessoas acabam jogando para o futuro essa possibilidade de emagrecer. Então, isso cria um protocolo mental de que você sempre estará jogando para frente, sempre para um outro tempo que não o tempo presente. Então, por vezes, você precisa mudar esse protocolo mental e trazê-lo para o presente. Quer dizer, é nesse momento, a minha relação com o emagrecimento é agora, a minha relação com uma alimentação saudável, ela precisa ser no presente e não jogar isso para um outro tempo, né, para o futuro. Outro protocolo mental é eu preciso comer isso. Então, por vezes, as pessoas se dizem essa frase, né? Eu preciso comer isso, né? Então, é importante distinguir a fome, né, e a vontade de comer, né? A fome, ela tem a ver com o corpo, com as suas necessidades, com aquilo que você precisa em termos de energia para o seu corpo. Já a vontade de comer, ela tem muito mais relação com a mente, né? Quando você diz que você precisa comer isso, né? Então, normalmente é algo muito mais mental. E aí você acaba se repetindo essa verdade ou esse protocolo mental para si mesmo e você nem se dá conta do quanto você come além daquilo que você realmente deveria, né? Então, assim, olhando de uma forma mais fria, digamos assim, o alimento ele serve para nos dar energia, né? Simplesmente para repor as nossas energias, aquilo que nós
precisamos para passar o nosso dia, e não para satisfazer as nossas emoções, que é o que normalmente acontece. E, de novo, tem muito a ver com esses protocolos mentais que são repetidos no decorrer do tempo. Outro protocolo é: hoje eu mereço, ou só vou fazer isso hoje. Então, isso é muito comum também. As pessoas, às vezes, elas repetem esse tipo de frase, né, como algo de merecimento, né, e que, de novo, você vai muito mais por um afago emocional do que por uma necessidade realmente física do seu organismo. Então, é algo que, por vezes, você ouviu alguém falar isso, de repente, por exemplo, né, o pai ou a mãe falava esse tipo de coisa, você absorveu isso, ou você ouve as pessoas falarem e você pega isso como uma verdade para você, e aí em diferentes situações você acaba utilizando isso quase como uma desculpa para realmente poder comer aquilo, mas realmente não, por vezes não é uma necessidade do seu corpo, né? Outra frase que por vezes se ouve é: a calça voltou a servir, né? Então, você acaba se conectando muito mais com a parte estética do seu organismo, né? Do seu corpo, e não com a parte saudável, né? Em termos de qual é o corpo que é ideal para você. Quer dizer, você precisa se encaixar dentro de um protocolo, né, digamos assim, né, dentro de um script, né, quando você fala esse tipo se fala esse tipo de coisa, né. Outra é: não vou comer, estou de dieta, né. A grande questão é que a dieta normalmente ela é por um período, né? Quer dizer, quando você fala eu não vou comer porque estou de dieta, significa que quando a dieta acabar você vai voltar a comer. Então, esse tipo de coisa que você fala para si mesmo acaba não sendo tão interessante nesse processo de uma alimentação saudável ou de um emagrecimento, né? Porque, de novo, a dieta é algo por um período, né? É como se você, sei lá, colocasse a cabeça debaixo da água e tivesse que prender a respiração por um certo tempo, né? E você não vê a hora de colocar a sua cabeça para fora para poder respirar. Da mesma forma é quando você está de dieta, é quase como se você tivesse que prender a respiração, né? E aí você fica desesperado para em algum momento você sair daquela situação para respirar, para comer de novo. Então, o que eu digo por vezes para os meus pacientes, para as minhas pacientes é: se você não vai fazer isso por um longo período, ou até mesmo para toda a sua vida, o ideal é que você nem comece, né? Porque a ideia é que você realmente tenha uma alimentação saudável para toda a vida, e não apenas por um período, né? Então, por isso que eu não gosto muito da ideia de dieta, né? E sim muito mais de uma reeducação alimentar. Outra coisa que é muito comum é essa perda de calorias, né, que eu chamo de uma matemática perversa, né, que é do tipo, eu comi, agora eu preciso correr, eu preciso fazer exercícios para perder essas calorias. Ou eu corri, então agora eu posso comer algumas calorias. E você fica nessa montanha russa, nesse vai e vem de ganhar e perder calorias, e você se conecta com as calorias, e não exatamente com essa ideia de longo prazo, de ter um corpo mais saudável, uma alimentação mais saudável. Então, essa é uma matemática perversa que você faz consigo mesmo, né? Que acaba não sendo algo interessante se você tem essa vontade de ter um estilo de vida mais saudável, né? Porque o emagrecimento é basicamente a consequência das escolhas que você faz todos os dias, né? De para onde você direciona as suas rotinas, os seus hábitos, né? Outra coisa, claro, que é muito comum é a perda de peso, né? O emagrecimento, o tipo de alimento é pauta muito frequente, né? Das pessoas, né? Então, isso também gera toda uma sensação
por vezes essa coisa de que sempre você está nesse processo, né? E você fala e por vezes não consegue realmente colocar em prática, né? Fazer aquilo que você deseja fazer. Então é sempre essa luta também com a balança, com essa coisa da sensação de culpa, né? Porque esse assunto ele está muito em voga, né? As pessoas de repente estão lá comendo e falando mal da comida, né? E ao mesmo tempo as pessoas que estão ao redor também estão ouvindo aquilo, né? Então acaba gerando toda uma sensação de desconforto, né, também entre as pessoas, e isso está sempre muito presente, né? Você traz isso na pauta sempre com muita frequência. O segundo pilar, então, é o emagrecer é realmente um estilo de vida e não apenas coisas pontuais, né? Quando de repente, porque na maioria das vezes as pessoas elas buscam assim, ou dietas ou processos de emagrecimento que sejam rápidos, né? Só que ao mesmo tempo, se eu te perguntar, né, ou perguntar às pessoas que estão realmente acima do peso, que desejam emagrecer, perguntar quanto tempo elas estão querendo emagrecer, por vezes é um tempo muito maior do que elas percebem. Às vezes estão anos passando por essa situação. E se eu disser que você, digamos, vai emagrecer dentro de um ano, por exemplo, as pessoas acham que um ano é muito tempo, né? E aí elas preferem fazer coisas que duram uma semana, que duram um mês, que duram 2 meses, mas que não traz o resultado realmente de longo prazo. Então, é importante você perceber que o emagrecimento, que a manutenção do corpo saudável é o estilo de vida. É uma decisão que você toma todos os dias e que você vai repeti-la para o resto da sua vida. Quer dizer, a sua relação tem que ser com o que é saudável e não com o peso especificamente, né? Porque isso sempre será uma consequência. Então, normalmente, para que você realmente tenha uma alimentação saudável e diminua o peso, alcance o seu peso ideal de uma forma consistente, leva um certo tempo. Então, nada que você queira de uma forma consistente e duradoura acontece da noite para o dia. Normalmente você precisa realmente de um tempo muito maior para conseguir isso, né? Então, o estilo de vida realmente de longo prazo. E outra coisa que por vezes as pessoas não se dão conta é essa relação de causa e consequência, né? Por vezes a causa e a consequência estão tão distantes que as pessoas não conseguem associar. Então, de repente, elas não conseguem associar que, de repente, uma alimentação que não é saudável, lá na frente ela vai produzir mesmo a questão da obesidade, ou de um problema cardíaco, ou de uma dificuldade de dormir, ou de uma úlcera, enfim, as diferentes doenças. Então, as pessoas normalmente não conseguem juntar ou associar a causa com a consequência. A gente sabe o quanto a alimentação realmente é importante e o quanto ela impacta, né, na nossa saúde. Então, da mesma forma, quando você começa também a fazer essa mudança, digamos, de uma alimentação talvez um pouco mais calórica para uma alimentação mais saudável, não é do dia para a noite que você vai perceber resultados realmente importantes. Por vezes, se leva um tempo também para que esses resultados comecem a serem mais consistentes. Então é importante você também perceber que causa e consequência, às vezes, elas não estão tão próximas, né? Mas que aquilo que você está fazendo agora, em algum momento, isso vai ter um impacto, né? Então, essa é algo importante. Outra coisa que nós acabamos percebendo muito agora com a questão da pandemia é que, obviamente, o alimento está muito mais disponível, né? Ele está ali à mão, está na sua geladeira, está na sua mesa. Então, diminuiu muito a questão do olhar externo. Então, por vezes, muitas pessoas tinham essa coisa de, na medida em que o outro está observando, acaba comendo menos. E quando você não tem esse olhar do outro, acaba comendo mais. É claro que isso é apenas uma constatação, não é o ideal, né? Porque o ideal é que, independente de você estar sozinho ou estar com alguém,
você tenha esse controle e saiba realmente do que o seu corpo precisa, né? E sem buscar esses excessos, né, digamos assim. Então, novamente agradecendo a todos que continuam ainda chegando, tanto aqui no Instagram, quanto o pessoal do YouTube também, que tem entrado, tem acompanhado. Então, muito obrigado a todos que estão participando. Só lembrando depois, quem não conseguir acompanhar toda a live, vai ficar então gravado tanto no IGTV, a live do Instagram, e também vai ficar gravado aqui no YouTube, aqui no canal Meditos Brasil. Vamos então para o terceiro pilar, que é o poder está na sua mente. Então, quando você diz, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo, não tenho tempo para fazer exercício, não tenho tempo para comer saudável, é tudo uma questão de prioridade, né? Quer dizer, qual é a prioridade que você está dando para a sua alimentação, né? A bem da verdade é que a alimentação é uma das coisas mais importantes, né? Quer dizer, quando você pensa na educação para a mente, é o paralelo, o alimento para o corpo, né? Quer dizer, uma mente mais saudável, uma mente inteligente, criativa, ela precisa de conhecimento, ela precisa de conteúdo, ela precisa de informações para ela realmente funcionar de uma forma, você conectar diferentes pensamentos, chegar a diferentes conclusões, ser criativo, certamente, quer dizer, quanto mais conteúdo você colocar na sua mente, mais você vai fazer com que ela trabalhe de uma forma melhor, para que você consiga lidar com as diferentes questões do dia a dia, fazer o seu trabalho bem feito, ser competente naquilo que você faz. Da mesma forma, o alimento é para a mente. Então, se você busca qualidade de informação para a sua mente, você também precisa buscar qualidade de alimentos para o seu corpo, né? Porque é realmente aquilo que você oferece para o seu corpo é o que ele vai se alimentar, né? E é como ele vai funcionar da melhor forma, obviamente, se você oferecer um alimento de mais qualidade, né? E as emoções, realmente, que é talvez o tema principal aqui da nossa live, as emoções elas têm um impacto extremamente poderoso no processo, né, tanto da alimentação saudável quanto do emagrecimento ou do tipo de alimento que nós consumimos, né? Então, as emoções, na verdade, elas nos impactam o tempo todo, né? E é algo, por vezes, até mesmo involuntário, né? Simplesmente vem aquela emoção, seja a emoção do medo, da raiva, da alegria, da tristeza, da felicidade. Então, as emoções, elas te colocam em movimento, né? Elas te tiram, digamos, você está lá tranquilo, sentado, e aquilo vem e te coloca em movimento, e você precisa normalmente encontrar alguma forma de se reconectar novamente com o seu centro. E você pode fazer isso com a própria mente, né? Buscando referências, ferramentas mentais, argumentações, ou você, por vezes, pode ir para esse outro lado, que é, na verdade, resolver de uma forma que não é a ideal, né? Quando você resolve as questões da mente com uma resposta que seria física, como um alimento, uma bebida, um cigarro, uma droga, enfim, diferentes conteúdos que seriam alimentos para o corpo, você não vai conseguir resolver realmente aquela emoção, né? E aí o tempo todo você acaba ficando refém dessas emoções. Então, é sempre importante você trabalhar o que é da mente pela própria mente, né? Buscar referências mentais da própria mente. E aí, por isso que, por exemplo, no meu caso, que trabalho com a hipnose, o que a gente faz é buscar reprogramar a mente para que ela busque resolver as suas questões emocionais a partir
da própria mente, né? Oferecer ferramentas mentais para que a pessoa possa lidar com as suas emoções e não buscar subterfúgios que normalmente o alimento acaba te conduzindo, né? Você acaba buscando no alimento esse subterfúgio, né? E aí entra essa questão da fome emocional, né? Que é exatamente essa coisa de você querer resolver questões que são da mente a partir de alimentos que são do corpo. Então, de repente, você está triste e você come sorvete, você brigou com o namorado, a namorada, o marido, a esposa, e você come chocolate, ou você teve um dia ruim no trabalho e você come chocolate, ou você come uma pizza, enfim, você faz esse tipo de conexão que é muito mais uma questão emocional, quer dizer, é uma fome emocional. Se existe uma fome emocional, você precisa alimentar a sua mente com conteúdos que sejam da mente, né? Você precisa aprender a lidar, por exemplo, com a sua tristeza, aprender a lidar com as frustrações, aprender a lidar com as decepções, com os seus medos, com a solidão, com a rejeição, enfim, as diferentes emoções que você vive no seu dia a dia, você precisa romper realmente com essa conexão de buscar subterfúgios que você vive no seu dia a dia, buscar isso no alimento, né? Como, por exemplo, comer para romper com o tédio, por exemplo. Se você está com tédio, quer dizer, ou você vivencia, olha de frente esse tédio, ou você vai buscar fazer coisas que de alguma forma vão te colocar em movimento. Você vai sair, vai passear, vai fazer uma viagem, ou simplesmente vai fazer uma caminhada, ou vai ler um livro, ou vai ver uma série, enfim. São outras coisas que vão preencher esse vazio, né? A culpa também, que é algo bastante frequente nas pessoas, e por vezes a culpa, ela meio que se retroalimenta, né? Você come e você sente culpa, e aí você acaba comendo mais ainda, então acaba não sendo bacana fazer. A ansiedade, né, que é algo realmente que está muito presente também e que por vezes leva à compulsão, né, porque a ansiedade é esse pensamento acelerado, né, muitas coisas acontecendo e você preocupado com um monte de coisas, então quer dizer, é um transbordar mental que você normalmente vai para o futuro. Então, como é um pensamento acelerado, é uma mente que transborda, você também acaba buscando aplacar isso com uma compulsão, que pode ser a própria compulsão alimentar, poderia ser uma compulsão por comprar, por jogar, por beber, enfim, diferentes subterfúgios que, por vezes, as pessoas buscam a partir do momento em que elas têm esse tipo de uma ansiedade, uma frustração, algo do tipo. O quarto pilar é trazer a ideia de que emagrecer é simples. É importante você ter a noção de que cada um dos nossos dias é como se fosse a nossa vida em miniatura. Então, quando você pensa na sua vida, né, que é um grande projeto, digamos assim, o dia são as pequenas atitudes que você tem. E quando você pega uma coisa grande e divide ela em inúmeras partes, né, você acaba tendo muito mais noção, né, você tem muito mais controle. Né? Quando você torna as coisas mais complexas, obviamente que elas ficam muito mais difíceis. Né? Mas quando você esquadrinha e coloca pixel por pixel, pedacinho por pedacinho, você consegue, obviamente, ter uma noção melhor e consegue executar aquele projeto de uma forma muito mais fácil. Então, é nesse sentido que você precisa olhar para essa questão do emagrecimento e você precisa trazer, tinha uma pergunta aqui que a pessoa perguntava se era possível emagrecer 50 quilos, por exemplo. Né? Eu acho que foi o Amauri que perguntou. Sim, é possível, mas saiba que 50 quilos realmente é um projeto grande. Né? Quer dizer, são muitos quilos que precisam ser reduzidos. E cada um desses 50 quilos, eles precisam ser divididos
de 1 quilo a 1 quilo. Né? Então, a sua meta ela tem que ser emagrecer 1 quilo e não 50. Né? Porque aí 1 quilo é possível, aí você emagrece 1 quilo, depois outro quilo, depois outro quilo, e você precisa fazer isso no dia a dia. Né? Você precisa trazer isso para mais perto, né? Para pequenas metas. Então, isso obviamente vai acontecer com tudo o que você faz. Né? Você precisa trazer para o simples, e você precisa colocar isso na sua mente, né? De que realmente é simples, só que, claro, você precisa tornar isso simples. Né? Então, quando você olha para um dos seus dias, né, você vai olhar para uma refeição. Né? Você pode trazer, se você pode começar exatamente com uma refeição do seu dia. Não precisa nem ser todas as refeições que você faz no dia, mas de repente uma refeição você colocar as mudanças que você quer colocar, digamos, dentro do processo todo, mas começa com uma e você repete isso durante uma semana e depois na outra semana você de repente coloca alguma outra mudança e você vai fazendo isso no dia a dia, no passo a passo. Né? Então, um dia você coloca alguma coisa saudável, no outro dia você retira uma coisa que você não quer mais. Né? E se você fizer isso no dia a dia, depois de uma semana você terá um resultado interessante, depois no mês você terá um resultado ainda maior. Então, perceba que são pequenos passos, pequenos movimentos, pequenas mudanças que vão trazer essa grande transformação que você busca, né, para o seu corpo, para a sua vida, para o seu estilo de vida, para ter realmente um estilo de vida mais saudável. Então, perceba que é pequeno. Então você tem que, claro, pensar grande no sentido, eu tenho esse objetivo, mas você tem que agir pequeno, agir no micro, né? Agir em cada micro momento do seu dia. E outra coisa importante também é não se comparar. Então, por vezes as pessoas têm essa coisa de se comparar. E a bem da verdade é que não existe comparação. Né? O seu corpo ele é único. Como o alimento também interage com você, é algo único. Então, a ideia é que, claro, você pode se comparar consigo mesmo, né? com a sua própria evolução, com aquilo que você quer perceber de resultados aí no seu dia a dia, mas não se comparar com o outro e também não ser radical, né? Porque, de novo, é uma corrida, digamos, é uma maratona, é algo a longo prazo. Então, você não precisa ser radical consigo mesmo, porque normalmente as dietas acaba sendo algo radical e isso facilmente acaba te desanimando. Então a ideia é que você não seja radical. Uma outra estratégia mental também pode ser a ideia de você agir como se você já estivesse já dentro do seu objetivo, como se você já tivesse, digamos, o corpo que você deseja ter, ou como se você já estivesse fazendo o tipo de alimentação que você gostaria, que você já estivesse fazendo os exercícios que você gostaria de fazer. Então, agir como se você fosse é algo que é interessante, porque você começa a mostrar para a sua mente o que você quer. Né? Porque se você olhar para como nós aprendemos, é exatamente dessa forma. Né? Digamos assim, você começa com o fake para depois você para aquilo depois se tornar verdade. Né? Quando você olha para uma criança, por exemplo, tudo aquilo que ela diz, né? Por exemplo, ela dizer com licença, obrigado, por favor, ela não tem ideia ainda do que realmente significa aquilo. Né? Uma criança de 2 anos dizer eu te amo, mamãe, eu te amo, papai, quer dizer, ela não sabe exatamente o significado daquilo, mas com o tempo ela vai, na medida que ela vai repetindo aquilo vai ganhando significado e ela vai chegar um momento que ela vai ter noção do que realmente significa aquilo. Né? Então, inicialmente, é como se fosse isso, é algo fake, mas que, na medida que você conta isso para a sua mente, você repete isso no seu dia a dia, é o que vai se tornar a verdade. Então, a ideia de agir como se você já estivesse com o seu peso ideal, a tendência é que você já vai comer menos, por exemplo. Que se você age como se realmente já tivesse uma alimentação saudável, a tendência é que o seu corpo comece a se conectar com alimentos saudáveis. Se você já age como se estivesse fazendo exercício, o seu corpo vai buscar isso, vai pedir isso.
né? Então, agir como se você já fosse. Essa pode ser uma boa estratégia. Outra coisa é realmente esquecer a balança, né? Se desconectar disso, né? Porque a sua relação não é com a balança, né? A sua relação é com o seu corpo, com o projeto de vida que você tem. Então, a ideia é você se distanciar dessa medição constante, né? E ela simplesmente ela vai te falar se você está abaixo ou está acima do seu objetivo, né? Não vai falar de você exatamente, do esforço que de repente você fez para estar onde você está naquele momento. Então, a ideia é que você não estabeleça essa relação com a balança. E por último, nesse pilar, é pegar leve, né, consigo mesmo, consigo mesma, porque às vezes, assim, nesse processo, você pode ter alguns deslizes e por vezes é tudo bem ter deslizes, né? Na medida em que o deslize for uma exceção, não há problema nenhum, né? Quer dizer, na maioria das vezes você pode se alimentar de uma forma saudável, por exemplo, durante toda a semana, e final de semana você, de repente, comer uma coisa mais calórica. Então, a ideia é que você pegue leve consigo mesmo nesse processo, porque isso vai tornar, né, porque, de novo, como é algo de longo prazo, é uma maratona, né, os pequenos deslizes, eles no longo prazo, eles não vão ter tanta importância, né? Então, a ideia é pegar mais leve. E aí, chegando já no quinto pilar, é assumir o seu lugar de responsável, né? É o seu corpo que precisa emagrecer. Então, é importante você se conectar com esse senso de responsabilidade, né? Você precisa assumir que você quer isso, que você quer passar por esse processo, que você quer fazer essa mudança de estilo de vida, né? E aí, o que você vai oferecer, né? O que eu comentei anteriormente, o que você vai oferecer para o seu corpo, né? E é uma decisão que você precisa tomar todos os dias, em todas as refeições, né? Então, você até pode ter a ajuda de um psicólogo, de um endócrino, de um médico, mas é sempre você, ali, digamos assim, nos micro momentos, nas micro escolhas que você faz no dia a dia, é sempre você, né? Então, por vezes, quando você estabelece uma relação, não, como eu estou fazendo terapia, então eu vou automaticamente emagrecer. Como eu estou tomando esse remédio, automaticamente eu vou emagrecer. Por vezes isso pode não acontecer. Então você precisa estar comprometido, comprometida a realmente querer isso, né? Porque nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos ali, é sempre você que vai estar fazendo as escolhas e tomando as decisões para que realmente você continue nesse caminho, nessa trilha que você quer trilhar. Então, é sempre importante você, na medida que você assume essa responsabilidade, você se engaja com isso, você começa, por exemplo, uma das coisas importantes é vigiar os seus pensamentos, né? Então, você tentar identificar quais são os pensamentos que te levam a comer o que você come, né? Quer dizer, você tentar identificar essa causa e efeito nesses micromomentos, né? Quer dizer, você está comendo um chocolate. A ideia é você, de repente, olhar um pouco antes e tentar identificar que tipo de pensamentos você estava tendo, né? Porque daí você começa a ter mais consciência e vai começar a identificar que tipo de gatilhos mentais acionam essa ideia essa necessidade de repente, de comer um chocolate, de tomar um sorvete ou de comer um biscoito, enfim, uma torta, um bolo. Então a ideia é você sempre vigiar os seus pensamentos, porque se você faz isso, você começa a se conhecer melhor e aí você começa, por vezes, a realmente articular os seus pensamentos de uma forma diferente. Você pode dialogar com esses pensamentos quando eles vierem antes, né, de você fazer o que você sempre faz, que é, por exemplo, comer um pedaço de bolo, por exemplo, toda vez que você pensa no quanto você tem para fazer no seu trabalho, por exemplo, né, que você tem muitos compromissos. Então, a ideia
o autoconhecimento é sempre importante para que você tenha mais controle, né? E aí, além dos pensamentos, claro, também as emoções, quer dizer, que tipo de emoção, né, desencadeou esse gatilho, né? Então, um pouco você tentar fazer essa reflexão também das emoções que estavam envolvidas um pouco antes de você, de repente, ter o deslize, né? Fazer algo que você, por vezes, não gostaria de fazer, que você se sente culpado e tudo mais, mas que é alguma emoção, às vezes pode ser uma tristeza, às vezes pode ser uma sensação de abandono, de rejeição, ou você está estressado, estressada, enfim, tentar identificar quais são as emoções envolvidas, né? E outra coisa também é vigiar as suas próprias palavras, né? Quer dizer, o que você diz, né? Quais são as desculpas que você dá para si mesmo ou às vezes para o outro para comer isso ou aquilo, quando na verdade você não teria necessidade nenhuma de tá comendo aquilo porque você já está saciado, já está saciada. Então, vigiar as palavras, né? Que tipo de frases você utiliza, porque isso normalmente vão mostrar os protocolos mentais, né? Quais são os protocolos mentais que vêm à tona automaticamente e você simplesmente fala e executa aquilo. Então, vigiar o tipo de palavra que você utiliza. Claro, vigiar as suas próprias atitudes, né? Que tipo de escolhas, né, você costuma fazer. Então, quais são as atitudes que você tem no dia a dia. E, por fim, vigiar os seus hábitos, né? Porque na maioria das vezes são hábitos automatizados e que você nem sequer percebe, né? Que você está fazendo isso e ele, como é um protocolo mental, ele simplesmente é repetido e você apenas executa. Então, vigiar tudo isso, né? Se autoconhecer, ter essa percepção é extremamente importante para que você tenha mais controle sobre aquilo que você vai ingerir e como você vai fazer esse trajeto aí, né, de vida, né, do que você quer, né, em termos de escolhas, né, para o estilo de vida. O sexto pilar é crie um ambiente favorável. Porque nós sabemos que o externo, né, o ambiente, ele nos impacta de diferentes formas. Né? E, obviamente, que nessa parte da alimentação também é muito impactante. Então, você criar um ambiente que seja mais adequado, né? Seja um ambiente mental, seja um ambiente externo, né? Mais ligado ao saudável, aquilo que você quer. Né? Quer dizer, se você não quer comer doces, a ideia é você não trazer doces para dentro de casa. Se você não quer comer chocolate, a ideia não é trazer chocolate para dentro de casa, por exemplo. Né? Então, é importante você ter essa consciência de que o externo, né, o ambiente, ele te afeta. Então, a ideia é você, de alguma forma, se blindar desse externo, né, porque nem sempre você consegue simplesmente transformar, né, esse ambiente. Às vezes você vive com uma pessoa ou você vive dentro de uma família que não tem hábitos saudáveis, você quer ter, mas de repente o seu entorno não tem. Então você precisa encontrar formas, quando não depende apenas de você, encontrar formas de blindar-se, né, desse ambiente que você não quer e criar o seu microambiente, o seu próprio espaço. Né? E aí, se você fizer apenas o que depende de você, que são, por vezes, pequenas escolhas que você pode fazer independente do outro, você já começa a ter um resultado. Então, isso também é importante. Né? Às vezes você não consegue mudar tudo, mas você consegue fazer pequenas alterações. Então, não subestime o poder dessas pequenas mudanças, dessas pequenas alterações que você faz e que depois, lá na frente, acaba tendo um resultado bem interessante, porque você vai criando novos protocolos, você vai estabelecendo uma nova relação, né, com o alimento, com o seu corpo, com o estilo de vida. Né? Então, aquilo que você coloca no seu prato é muito uma escolha sua, né? Quer dizer, você está decidindo aquilo. Por vezes você pode ter inúmeras alternativas e você está escolhendo. Então, essas pequenas escolhas realmente vão trazer uma grande evolução.
Outra coisa importante é blindar-se também dos comentários externos, às vezes insistentes, não, come só isso, é só hoje. Então, você talvez, né, tenha ouvido vários comentários nesse sentido das pessoas ao seu redor. Então, é importante você se blindar um pouco disso também, né? Porque se você acaba, dependendo do ambiente onde você vive, que esse tipo de coisa é frequente, né, ele vai se tornar muito mais uma regra do que uma exceção. Se realmente for algo bastante esporádico, ok, né, de novo, não precisa pegar muito pesado consigo mesmo, mas se isso é algo frequente, a ideia é que você realmente consiga dizer não, explique isso para o outro e fique bem com isso, né? Chegando então no sétimo pilar, que são os padrões saudáveis, né? Então, basicamente, a ideia é criar novos protocolos mentais, né? Criar novos padrões mentais, novos gatilhos mentais, só que agora saudáveis, né? Então, na maioria das vezes as pessoas sabem exatamente o que é ser saudável, o que é ter uma vida saudável, o que é comer saudável. As pessoas normalmente sabem realmente, elas têm consciência disso, né? Então a ideia é que a partir do momento que você tem essa consciência, você comece a colocar isso em prática, né? E sempre a variedade, né, é sempre importante, né? Como nós já sabemos, né, a variedade de alimentos é extremamente importante. A ideia de não esperar ficar com fome para comer, então se você realmente comer um pouco antes de realmente sentir fome, a tendência é que você até coma menos, né? Se você cria essa situação da fome, normalmente o seu organismo ele vai se conectar com a privação, né? com a necessidade, ele vai de repente começar a criar esse padrão de que nem sempre o alimento chega na hora que deveria chegar e ele começa a armazenar mais do que deveria. Então, por vezes, ficar muito tempo sem comer ou muito tempo sentindo fome, a tendência é que o organismo comece a armazenar mais e que, na verdade, não deveria, não precisaria, né, esse armazenamento, né, porque a comida chegará depois em algum momento, mas para o nosso cérebro reptiliano, né, digamos assim, que ele prima pela nossa sobrevivência, a tendência é que realmente ele acabe armazenando mais alimento, mais gordura do que deveria e acaba não eliminando, né? Então a ideia é você não ficar muito tempo sem se alimentar sentindo fome, né? Então é claro que sempre buscar alimentos, digamos, alimentos de verdade, né? E buscar alimentos que você goste, né? Quer dizer, existe uma variedade muito grande, né, de pratos, de alimentos, de frutas, de verduras. Então, você pode se conectar com coisas que você gosta realmente. Você não precisa comer de tudo, mas ter algum tipo de variedade e se conectar com coisas que você gosta. Isso facilita muito, principalmente no início, né, dessa reeducação alimentar, né, de você buscar um novo direcionamento para a questão da alimentação, né? Atividades prazerosas, né? Sempre importante, né? Você fazer coisas que você gosta, né? Porque a ideia é que, na medida em que você tem momentos felizes, a tendência também é que você precise de menos alimento, porque a felicidade ela vai preencher muito dessa fome emocional, por exemplo, ela vai preencher muito da estabilidade emocional, você vai ter emoções mais saudáveis, emoções mais equilibradas. Então, você viver momentos agradáveis, momentos felizes, fazem com que você coma menos, né? Porque você vai se satisfazer toda essa parte emocional, né? Tudo o que se come pelas emoções não será necessário na medida em que você vive momentos mais prazerosos, momentos mais felizes. Então, você adicionar isso ao seu dia a dia é sempre importante, você fazer atividades prazerosas, atividades que te fazem bem, que te conectem consigo mesma, consigo mesmo durante o momento em que você está fazendo aquilo, né? Então, a felicidade ela está sempre no presente. Então, essa conexão é extremamente importante. Outra coisa importante é o sono, né? Quer dizer, na medida em que você dorme bem, a tendência é que você coma melhor também,
né? A insônia normalmente te leva a fazer escolhas que não são saudáveis, né? Então, dormir bem é algo extremamente importante para que você possa realmente ter um estilo de vida mais saudável e possa também ter uma alimentação mais saudável. Outra coisa bacana também é a conexão com os alimentos, né? E na medida do possível, cozinhar, aprender a cozinhar, porque normalmente quem cozinha acaba também se alimentando melhor, né? Porque você estabelece uma relação mais saudável, né? Com os alimentos, então você também busca uma sintonia melhor com os temperos, com os ingredientes que você gosta. Então, se você não consegue cozinhar todos os dias, todas as refeições, mas pelo menos de repente uma refeição por dia, você conseguir fazer, preparar essa refeição seria bem bacana, porque você vai estabelecer uma nova relação com os alimentos, e até mesmo a escolha, né? De repente ir na feira ou ir no supermercado, você escolher aqueles ingredientes. Então, a ideia, quando a gente fala de uma alimentação saudável, de uma alimentação para toda a vida, você estabelecer uma relação saudável realmente com o alimento é extremamente importante. Você precisa criar intimidade com isso, né? E quanto mais você delega para o outro, por vezes menos importância você dá para aquilo, né? E quando você realmente cria uma conexão, você obviamente dá muito mais valor para aquele alimento, né? E você aprende a gostar, por vezes, de coisas com uma qualidade melhor, com um sabor melhor e realmente muito mais saudável, né? Então, esses basicamente então, são os 7 pilares, né, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Tem algumas perguntas, né, que as pessoas deixaram. A Aline, por exemplo, diz: já fiz dieta, mas no momento estou bem desanimada, não consigo começar. Eu acho que para a Aline é exatamente a ideia do micromomento, né, de começar por uma refeição. De repente você escolhe uma das refeições do seu dia e inclui um alimento específico, de repente uma fruta, por exemplo, uma fruta no café da manhã, uma fruta no meio da tarde, uma fruta à noite, enfim, em algum momento você coloca alguma coisa saudável. Isso já é um começo, né? O começo não precisa fazer já começar com todas as refeições saudáveis, né? Você pode começar apenas colocando um ingrediente saudável. Então, é uma ótima forma de você começar, porque isso realmente não exige muito de você, não dá tanto trabalho, e seria uma forma muito, muito fácil, né, de começar esse processo. Então, isso seria interessante. O Lucas pergunta: restringindo de comer o dia todo e não alcanço 70 quilos. Frustra não alcançar a meta. Então, de repente, está sendo muito extremista, muito restritivo, né, em relação à alimentação. Então, a ideia é sempre pensar no processo, né? Quer dizer, a alimentação saudável é um processo, né? Um estilo de vida saudável é um processo, e você não precisa, digamos, se conectar com o peso, né? Você precisa se conectar com a alimentação saudável, porque o peso, obviamente, vai ser consequência, né, de uma alimentação saudável. Então, eu acho que isso seria o mais interessante, né? Então, agora a pergunta do Amauri, né, que ele fala de eliminar os 50 quilos, e se tem áudio para compulsão alimentar noturna. Então, de novo, é possível emagrecer 50 quilos, mas, de novo, é dentro de um processo, é 1 quilo de cada vez, é 1 grama de cada vez. Então, você tem que ter essa noção. Você não conseguiu 50 quilos da noite para o dia, né? Foram muitos anos para você, de repente, chegar nesse peso. Então, da mesma forma, para você eliminar, também precisa de um processo, né? O corpo precisa ir se reconstruindo, se desfazendo e se reconstruindo novamente de uma forma gradativa, né? No dia a dia, realmente, né? E aí, isso vai ser possível de alcançar, né? Então, obrigado a todos aqui do Instagram e até a próxima live na próxima terça-feira.